Bom, pessoal, nós voltamos agora com a capelania eclesiástica. A capelania eclesiástica é aquela que você realiza na própria igreja aonde você congrega. As igrejas estão repletas de pessoas enfermas na mente, na alma, no espírito e precisando de um atendimento individual. Elas estão com questões mal resolvidas, estão vivendo reféns de sentimentos negativos, presas ao passado, debaixo de pesadas cargas de ansiedade, oprimida pelas perdas, tá certo? Andando como cegos à procura de ajuda. E há papel fundamental da igreja auxiliar essas pessoas a encontrar em Deus a melhor forma de lidar com essas dificuldades e a posicionar-se diante da vontade de Deus para a sua vida, tá certo? E aí é onde entra a função do capelão, que vai exercer essa função dentro da igreja, né? A igreja deve ser uma instituição que esteja preparada para apoiar e orientar os indivíduos, levando-os à maturidade física, emocional e espiritual, tá? A capelania eclesiástica, ela é voltada ao atendimento daqueles que têm defrontado com dificuldade para ultrapassar barreiras, sejam elas espirituais ou materiais, tá? Dessa forma, prevê um atendimento a toda e qualquer pessoa que necessite e busque deixar que Deus opere em sua vida. A capelania não tem por si condições de alterar a situação do homem no lar, na família, no trabalho, na igreja, mas pode contribuir para que essa pessoa encontre o papel que Deus estabeleceu para a sua vida em cada uma dessas áreas, tá certo? Vai mudar aquele membro, né, da sua denominação, que ele é um mau pai, que ele é um mau chefe de família, que ele é um mau esposo. Não. Aquele camarada que é ruim no trabalho, aquele que dá trabalho na igreja. A capelania não vai mudar essas pessoas, mas ela pode contribuir para que essa mudança aconteça. Tá certo? E aí nós temos as atividades da capelania eclesiástica. As atividades da capelania eclesiástica e o serviço de assistência religiosa a serem desenvolvidos na dependência da igreja ou fora dela, devem ser programadas e executadas de tal modo que atendam à necessidade espiritual e moral dos fiéis de seus respectivos familiares, independente do fato de participarem ou não das atividades da igreja, tá certo? Eu, como capelão, eu não posso estender esse serviço de assistência religiosa, de ação social, só aos membros da igreja. Não, aos seus familiares também, tá certo? Eles não podem ficar de fora, afinal, eles também são alvos do amor de Deus. Tá certo, gente? E aí, todos serão atendidos pela capelania local, mesmo que não sejam membros. Tá certo, gente? O capelão eclesiástico nomeado ficará responsável por assessorar os demais capelães nas questões organizacionais, tá? Correspondente a este segmento religioso e pelo atendimento aos fiéis evangélicos, tá? Na programação e execução das atividades de assistência religiosa e da formação moral e espiritual deverão transparecer o espírito, a iniciativa, a atitude e o comportamento e também o respeito. Tá certo, gente? Então, o capelão eclesiástico, ele fica responsável de assessorar os demais capelães a organizarem essas coisas que vão acontecer de atendimento aos fiéis evangélicos na igreja. O capelão, em razão do ofício, goza das seguintes funções: ouvir e aconselhar os fiéis confiados aos seus cuidados, tá? O capelão, se ele foi nomeado, se ele foi oficializado para essa questão, ele tem que ouvir e aconselhar os fiéis, tá? Pregar a palavra de Deus aos fiéis, tá? Administrar a unção dos doentes, ou melhor dizendo, ministrar, né? A unção aos doentes e aos fiéis,
contactar as igrejas que necessitam desse tipo de trabalho para o fortalecimento da fé cristã e da sua doutrina, tá certo? E aí nós não podemos esquecer que o livro principal é a palavra de Deus, que se constitui das normas divinas para o seu povo, para cumprir a grande missão de ser na sociedade sal da terra, luz do mundo e testemunha fiel de Jesus Cristo, tá certo? Então o capelão ele tem essas funções, gente, de ouvir, de aconselhar, de pregar, de ministrar a unção de Deus sobre a vida dessas pessoas, tá certo, gente? Outra coisa, equipes de capelania eclesiástica. Para auxiliar o capelão eclesiástico em suas atividades, ele deverá formar a sua equipe de trabalho, tá? Que são constituídas de elementos que por ele foi indicado e aprovado pelo pastor, tá certo, gente? Olha, deixa eu dar aqui um feedback aqui. Não chegue na sua igreja, você como capelão, querendo fazer acontecer. Não. Primeiro você apresenta o seu projeto para o seu pastor. Faça um projetinho por escrito, né? Diga para ele que você é um capelão, peça para ele apresentar você, sua credencial, sua carteirinha e a sua carta de recomendação que nós vamos dar para você. Você recebe uma carta de indicação, tá? E essa carta, junto com a sua credencial, com o seu certificado, pede para o seu pastor apresentar para a igreja. E aí depois você vai apresentar a ele um projeto, aí ele vai olhar e vai dizer, rapaz, esse camarada, ele só está querendo fazer a obra de Deus. E ele vai autorizar e vai abençoar, vai te ajudar a você cumprir essa missão. Agora tem capelão que quer chegar, né, na igreja, que vai fazer e vai acontecer sem autorização do pastor, já começa fazendo, né? Não é assim, gente. Olha, você tem que estar debaixo da bênção do seu pastor, tá? E aí você vai indicar outras pessoas para ele, para essas pessoas também fazer o curso da capelania, e aí você vai formar a sua equipe de trabalho, né? E aí os nomes desses representantes que você escolheu, que foi aprovado pelo pastor, eles deverão ser informados no boletim interno da igreja, com a aprovação do pastor, para que a igreja saiba que tem outros capelães que junto com você, coordenado por você, vai desempenhar essa função, tá certo? Com isso, o objetivo do ministério da capelania eclesiástica é levar conforto e apresentar o plano da salvação aos aflitos e necessitados, atuar em todas as áreas humanas, trabalhando o lado espiritual, emocional, de que Deus está com o indivíduo, tá certo? Então, esse é o trabalho que vocês vão fazer dentro do templo do Senhor. E da programação. Nas atividades religiosas, os capelães deverão apresentar a programação anual de assistência religiosa e formação moral que constará nas diretrizes da igreja em consonância com os outros departamentos da mesma, tá certo? Então essas atividades, todas elas precisam ser apresentada uma programação anual, trimestral, semanal ao pastor da igreja, tá certo? E os capelães deverão submeter-se ao pastor local para ser aprovado a sua programação anual de assistência religiosa e formação moral, tendo em anexo os planos dos eventos a serem realizados, tá certo? Então isso é muito importante, você fazer tudo programadinho e tudo com a autorização do seu pastor, tá certo? Vamos ao próximo passo. Eu ia responder uma pergunta aqui que muita gente faz, porque muita gente diz assim, e se meu pastor não aceitar? Se meu pastor não concorda com esse trabalho social? Se meu pastor não gosta desse trabalho social, desse trabalho de visita que eu faço, e você quer continuar fazendo? Então eu tenho não gostaria nem de falar isso aqui, mas eu vou dizer, você está no lugar errado, tá? Você está no lugar errado. O mínimo que uma igreja pode oferecer para você é respeito e oportunidade. É o mínimo que uma igreja pode oferecer para você, tá bom? Fica aí a dica. A programação deverá constar de, primeiro, instrução religiosa prevista de conformidade com o plano da igreja, tá certo? Segundo, a programação deverá constar de instrução bíblica e reuniões de oração.
tá? Isso é muito importante. Terceiro, momentos de reflexão. Essa programação que você vai fazer, ela tem que estar em conformidade com os planos da igreja, ela tem que ter oração e leitura da Bíblia, ela tem que ter momento para reflexão, ela precisa ter visita aos enfermos e aos membros da igreja, tá? E aprovada a programação e a sua publicação em boletim, caberá ao pastor orientar a sua execução, tá? E agora eu vou falar da educação cristã. O capelão poderá promover estudos específicos, servindo-se de especialistas para a exposição de temas de estudos indicados de conformidade com a necessidade do público-alvo. O que é isso? Pastor, não entendi essa parte, vou lhe explicar. Por exemplo, eu quero trazer para a minha igreja um estudo sobre o bem-estar, sobre uma vida saudável. Então eu vou chamar uma nutricionista, eu chamo uma professora de educação física, eu chamo um médico e eu faço uma palestra, um workshop na igreja de saúde saudável, tá certo? São estudos indicados em conformidade com a necessidade daquele público, tá certo? E você, como capelão, pode promover esses estudos específicos na sua igreja, tá? Na administração da doutrina e dos estudos bíblicos, o capelão, ouvindo a equipe de trabalho da capelania, poderá contar com o auxílio de pessoas devidamente preparadas, sempre com a permissão e anuência do seu pastor local, tá certo? Então, se você quer dar um estudo bíblico, se você quer trazer, sei lá, de repente um workshop de algum outro assunto na igreja, uma palestra, né? Ou se você quer fazer um seminário na sua igreja, né? Eu vou fazer um seminário, vamos supor, né? Como lidar com um preso no presídio, né? Ou um seminário, a necessidade das visitas no hospital, né? Você quer fazer um seminário lá visitando o hospital da cidade, vamos supor, o tema do seminário, visitando o hospital da sua cidade, né? Então, você vai fazer tudo isso em concordância com o seu pastor e envolvendo toda a sua equipe de trabalho, que vai dar certo em nome de Jesus. Tá certo? O capelão, ele deverá solicitar a inclusão do calendário para os estudos bíblicos e doutrinários nos noticiários da igreja, tá? Boletins, jornais e outros. Da pastoral eclesiástica, o capelão criará uma equipe de trabalho composta de membros da igreja para auxiliá-lo nas atividades. Os nomes dos integrantes da equipe também serão indicados pelo capelão e, após serem aprovados pelo pastor, serão publicados no boletim, juntamente com as suas atribuições. Será a atribuição dessa equipe, essa equipe que eu estou falando agora, é a equipe, né, dos capelães eclesiásticos da pastoral, tá? Da área pastoral. Será a atribuição desta equipe organizar a assistência religiosa no âmbito da igreja, visitação a membros que não podem se deslocar sobre a responsabilidade de coordenação do capelão, tá certo? Então, está aí a capelania eclesiástica. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e vamos partir agora para a capelania hospitalar no próximo vídeo, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus.